brinde aí, gente. 3, 2, 1. Brindando. Glória a Deus. Senhor, nós te enaltecemos, te engrandecemos nessa manhã, Pai. Acessamos a vitória de Cristo na cruz, Pai. Acessamos seu amor, a segurança que vem do Senhor, o consolo, o amor derramado sobre as nossas vidas é incalculável. É o que nos faz acordar todos os dias de manhã, não é, gente? Meu Deus do céu. Se não fosse por Ele. Hoje a gente está no dia 113 e a gente vai ler 1 Crônicas 1. A árvore genealógica de Israel. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Jafé foi pai de Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Gomer foi pai de Askenaz, Rifate e Togarma. Javã foi pai de Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Cã foi pai de Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Cuxi foi pai de Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. Ramá foi pai de Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro grande herói da terra. Misraim foi antepassado dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Nafituítas, dos Patrucitas, dos Cafitoritas e dos Casluítas, dos quais vieram os filisteus. Canaã foi pai de Sidom, seu filho mais velho, e Et foi antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Zemareus e dos Amateus. Sem foi pai de Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, U, Jéter e Meseque. Arxafade foi pai de Selá e Selá foi pai de Éber. Éber teve 2 filhos, Peleg, divisão, porque nos seus dias a terra foi dividida. Seu irmão se chamava Joctã. Joctã foi pai de Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofira, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Em resumo, Sem, Arfaxede, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão, que é Abrão, que é Abraão. Abraão foi pai de Isaque e Ismael. A linhagem de Abraão foi assim: o filho mais velho de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibissão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Essa foi a descendência de Ismael. Quetura, concubina de Abraão, deu à luz a Zinrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Depois, Joxã foi pai de Sabá e Dedã. Midian foi pai de Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Esses foram os descendentes de Quetura. Abraão foi pai de Isaque, e Isaque foi pai de Esaú e Israel, Jacó. Esaú foi pai de Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Elifaz foi pai de Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz, Tímina, Amaleque. Reuel foi pai de Naate, Zerá, Samá e Mizá. Seir foi pai de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ézer e Dissã. Lotã foi pai de Ori e Omã. Tímina era irmã de Lotã. Sobal foi pai de Alvã, Maate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão foi pai de Aiá e Aná. Aná foi pai de Dissom. Dissom foi pai de Edã. Esbã, Itrã e Querã. Ézer foi pai de Bilã. Zavã e Acã. Dissã foi pai de Uz e Arã. Estes foram os reis que reinaram sobre Edom antes de Israel ter seu rei.
Belá, filho de Beor, ele era da cidade de Dinabá. Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, o sucedeu. Jobabe morreu. Uzã, da terra dos Temanitas, foi o rei seguinte. Uzã morreu, Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas em Moabe, foi o seguinte rei. Ele era da cidade de Avite. Hadade morreu, Sanlá, de Masreca, foi o rei seguinte. Sanlá morreu, Saul de Reobote, perto do Eufrates, o sucedeu. Saul morreu. Baal-Anã, filho de Acbor, o sucedeu. Baal-Anã morreu, Hadade o sucedeu. Ele era da cidade de Paú, e sua mulher chamava-se Meetabel, filha de Matred, que era filha de Mesaabe. Por fim, Hadade morreu. Depois disso, os chefes de Edom foram Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Irã. Esses foram os chefes de Edom. Ah, é só um. Peraí. Acho que é só um. É o 2 também. Ah, não, é o 2 também. O 2 também, Tati. Sim, Israel, isto é, Jacó, teve estes filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gad e Azer. Judá foi pai de Er, Onã e Selá. A mãe deles era cananeia e chamava Batsuá. Er, o filho mais velho de Judá, foi tão perverso que o Eterno matou. Judá também foi pai de Pérez e Zerá, por meio de sua nora Tamar. Ao todo, foram 5 filhos. Pérez foi pai de Esrom e Amu. Zerá foi pai de Zinri, Etã, Emã, Cacol e Darda. 5 filhos ao todo. Carmi foi pai de Acar, que provocou desgraça sobre Israel, quando se apossou de objetos da santa condenação. O filho de Etã foi Azarias. Esrom foi pai de Jerameel, Rão e de Caleb. Rão foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Naasson, que foi um líder importante da tribo de Judá. Naasson foi pai de Salmão, e Salmão foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. O filho mais velho de Jessé foi Eliabe. Depois teve Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Ozem e o 7º, Davi. As irmãs dele foram Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abissai, Joabe e Azael. Abigail foi a mãe de Amasa. O pai foi ismaelita Jeter. Caleb, filho de Esrom, teve filhos com sua mulher Azuba e também com Geriote. O filho de Azuba foram Gezer, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Caleb se casou com Efrate, que gerou Ur. Ur foi pai de Uri e Uri foi pai de Bezalel. Passado um tempo, Esrom casou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando se casou com ela, e ela deu à luz a Segube. Depois de Segube, foi pai de Jair, que foi dono de 23 cidades na terra de Gileade. Gessur e Arã conquistaram Avote, Jair e Kenate e seus arredores. Foram ao todo 60 cidades. Todas pertenciam a Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, Caleb se casou com Efrate, viúva de seu pai. Ela gerou Assur, fundador de Tecoa. Os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom, foram Rão, o filho mais velho, depois Buna, Orém, Ozem e Aías. Jeramael teve outra mulher chamada Atara. Ela gerou Onã. Os filhos de Rão, o mais velho de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Abissur. A mulher de Abissur foi Abiail. Ela gerou Abã e Molide. Nadab foi pai de Seled e Apaim. Seled morreu sem deixar filhos. Apaim foi pai de Ize. Ize foi pai de Cesam. Cesam foi pai de Alai. Jada, irmão de Samai, foi pai de Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem ter filhos. Jonatas foi pai de Pelete e Zazá. Esses foram os descendentes de Jerameel. Cesã não teve filhos, apenas filhas, mas Cesã tinha um escravo egípcio chamado Jará.
Sesã deu por mulher a Jará, uma de suas filhas, e ela gerou Atai. Atai foi pai de Natã. Natã foi pai de Zabade, e Zabade foi pai de Eflau. Eflau foi pai de Obed, Obed foi pai de Jeú, Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elês, Elês foi pai de Eleasa, Eleasa foi pai de Cismai, Cismai pai de Salum, Salum pai de Jecamias, e Jecamias foi pai de Elisama. Os filhos de Caleb, irmão de Jerameel, foram Messa, o filho mais velho. Messa foi pai de Zif. O filho de Zif foi Maressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema foi pai de Rão, que foi pai de Jarqueão. Requem foi pai de Samai. O filho de Samai foi Maom, que foi pai de Bet-Zur. A concubina de Caleb, Efá, gerou Arã, Moça e Gazês. Arã foi pai de Gacês. O filho de Jadai foram Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saaf. Outra concubina de Caleb, Maaca, gerou Seber e Tiraná. Ela também gerou Saaf, pai de Madmana e Cefa, pai de Macbena e de Gibeá. A filha de Caleb chamava Axa. Esses foram os descendentes de Caleb. Os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate, foram Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal fundaram de Kiriat Jearim foram Aroé, metade da população de Manaate, os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Os Oratitas e os Estaoleus também foram dessa linhagem. Os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os Netofatitas, os Atarote Bet-Joabe, metade dos Maatitas, os Oreus e os clãs dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses formavam os queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. Hoje foi uma prova para mim, tá? Só para avisar. Senhor da glória, olha. Meu Deus, quase que no meio parei. Alguém quer ler, por favor? Ai, Senhor da glória. Parar, né?